Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 11 de outubro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 15 a 26. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não recolhe comigo, dispersa. Não há pior cego do que aquele que não quer enxergar. Ao invés que se alegrar com os milagres de Jesus, os orgulhosos e invejosos tentam destruí-lo, dizendo que é um demônio. Contra essa atitude, Jesus argumenta e explica. Sobretudo, lança um alerta terrível. Quem não está comigo, está contra mim. O puro espectador já é um filho do capeta. Jesus nos obriga a tomar posição em seu favor. Quem simplesmente fica parado já faz o jogo do diabo. Jesus exige de nós uma atitude clara em seu favor, lutando ao seu lado todo dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram, é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não encontrando, ele diz, vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instala-se aí. No fim, este homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje vamos comentar esse trecho com uma simples e simpática, profunda reflexão do nosso Papa Francisco, que em suas homilias matutinas na Casa Santa Marta comentou esse trecho. O Papa advertiu contra a estratégia do diabo que se finge educado e até toca a campainha, apresentando-se como amigo, a ponto que você o tem em casa sem perceber. Vive com encardido e nem se dá conta. Oração, exame de consciência, além de vigilância e calma, como ensinava Isaías, são as respostas justas para desmascarar as astúcias do diabo e não acabar no caminho da mediocridade e da mundanidade. Diz Papa Francisco, o demônio, quando se apodera do coração de uma pessoa, fica nele como se fosse casa própria e não quer sair dela. Por isso, muitas vezes, quando Jesus expulsa os demônios, eles procuram arruinar a pessoa, agredir até fisicamente. Pensemos naquele menino que o pai apresenta a Jesus a fim de que o cure,
ou seja, que o demônio seja expulso. E quando sai, o demônio deixa-o como se estivesse morto no chão. Quando está dentro de nós, não quer sair, não quer sair. Jesus muitas vezes nos evangelhos expulsou os demônios que eram os verdadeiros inimigos dele e nossos. A luta entre o bem e o mal por vezes parece demasiado abstrata. A verdadeira luta é a primeira, entre Deus e a serpente antiga, entre Jesus e o diabo. E trava-se esta luta dentro de nós. Todos estamos em luta, talvez sem o sabermos, mas estamos em luta, sim, estamos em luta. Referindo-se ao trecho evangélico proposto hoje pela liturgia, o Papa observou precisamente que Jesus expulsa este demônio. Mas há sempre as más línguas que começam a dizer: este é um curandeiro, ele fez um pacto secreto com o demônio. Esta é uma farsa. Ele expulsa-os com a autorização do chefe deles, ou seja, Beelzebul. Mas deixemos de lado este debate e vamos ao final do trecho evangélico. O que acontece? Por fim, o demônio é expulso e vai-se embora. E aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquela moça, torna-se livre, libertado, curado, mas curado precisamente na ferida mais profunda da alma. Eu te ordeno, em aliança com Abraão e os nomes de Jacó, Isaque, Moisés, o Todo-Poderoso El Shaddai. Saia desta alma inocente! Nós não temos medo de você. Você não tem poder aqui, professor. Nós terminamos aqui. E a este ponto, como se comporta o demônio? Alguns fazem massacres. Pensemos nos que se chamavam legião, porque eram tantos, e quando Jesus os expulsa, pedem-lhe para entrar nos porcos, e ali fazem um massacre de porcos, pois a tarefa do demônio é destruir. Esta é a sua vocação, destruir a obra de Deus. Na realidade, insistiu o Papa Francisco, ninguém pode dizer, não, eu conheço um diabo que não se comporta assim. Porque a essência do demônio é destruir, sempre destruir. Contudo, nós somos como as crianças, muitas vezes chupamos o dedo e acreditamos, não é assim, são invenções dos padres, não é verdade. No Evangelho o diabo destrói, e quando não pode destruir diretamente, porque de frente há uma força de Deus que defende a pessoa, o demônio é mais astuto do que uma raposa, e astuto e procura a maneira de se apoderar daquela casa, daquela alma, daquela pessoa. Esse trecho evangélico de Lucas nos repropõe as palavras de Jesus. Quando o espírito impuro sai daquele homem, vagueia por lugares desertos procurando alívio, ou seja, não sabe o que fazer, não sabe o que destruir, e não encontrando, diz, voltarei para a minha casa da qual saí. Observe bem, ele não saiu da casa, ele foi expulso por Jesus. O diabo, observou o Papa, até quando fala se apresenta educadamente,
a ponto que diz: eu saí. Não, foste expulso. O trecho evangélico prossegue fazendo presente que o diabo, quando regressou à casa da qual tinha sido expulso, a encontra limpa e adornada. Oh, ele gosta! E então vai, toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entram nela e habitam-na, e a condição daquele homem torna-se pior do que antes. Sim, aquele homem antes era, por assim dizer, um endemoniado, pois o demônio estava dentro dele e não o deixava. Agora continua a ser um endemoniado, mas sem saber. Quando o diabo não consegue impor-se pela força, afirmou o Papa Francisco, não pode destruir uma pessoa através dos vícios evidentes, não pode destruir um povo com as guerras, as perseguições, então pensa em outra estratégia. E, queridos irmãos e irmãs, é a estratégia que usa contra nós todos. Com efeito, nós somos cristãos católicos, vamos à missa, rezamos, tudo parece estar em ordem, sim. Temos os nossos defeitos, nossos pecados, mas tudo parece estar em ordem. Assim o diabo finge-se educado, vai, observa, procura um bando de outros demônios, bate a porta, por favor, posso entrar, toca a campainha. E estes demônios educados são os piores, são piores que os primeiros. Pois você não se dá conta que eles estão morando na sua casa. Este é o espírito mundano, o espírito do mundo. O demônio ou destrói diretamente com os vícios, com as guerras, com as injustiças, explicou ainda o Papa, ou destrói educada e diplomaticamente desta maneira traçada por Jesus. Enfim, acrescentou, não fazem barulho, fingem-se amigos e te persuadem. Não, vai, não é muito, não, até aqui você pode. E te levam pelo caminho das mediocridades. Fazem de ti um tíbio morno, pelo caminho da mundanidade. Não é fácil se dar conta, mas preste atenção quando você vai dormir à noite, entre os lençóis, há um escorpião. Mas é um escorpião amigo, não faz mal, pensam alguns. E fazendo assim, caímos nesta mediocridade espiritual, neste espírito do mundo. Mas não são tão más estas coisas. E o espírito do mundo arruína-nos, corrompe-nos a partir de dentro. Continuou o Papa, eu vos digo, tenho mais medo destes demônios do que dos primeiros. E assim, quando me dizem, precisamos de um exorcista porque uma pessoa está possuída pelo diabo, não me preocupo tanto como quando vejo esta gente que abriu a porta aos demônios educados, aquele que de dentro persuadem que não são inimigos, somos amigos. Porque, como diz o Evangelho de hoje, a última condição daquele homem torna-se pior do que a primeira. E insistiu o Papa. Muitas vezes eu pergunto-me o que é pior na vida de uma pessoa, um pecado claro ou viver no espírito do mundo, na mundanidade, na mediocridade. Quando o demônio te leva para um pecado claro, você se envergonha. Mas se esse demônio educado estiver à mesa com você, banqueteando, se ele morar contigo, tudo é normal. Mas cuidado, ele te possui com o espírito da mundanidade. Volta à minha mente a prece de Jesus na última ceia. Pai, rogo-te por eles, defende-os do espírito do mundo. E o espírito da mundanidade é isto, aqueles que têm em si os demônios educados. Rezemos sem medo, foi o convite do Papa, que quis recordar a admoestação de Isaías a Acaz. Quando certa vez o povo de Israel viu avançar contra si um exército enorme, capaz de destruir tudo, assustou-se e o profeta, em nome de Deus, disse: vigilância e calma, vigilância e calma. E assim, afirmou o nosso Papa,
Diante destes demônios educados que querem entrar pela porta de casa como convidados para as núpcias, digamos vigilância e calma. Portanto, vigilância é a mensagem de Jesus, a vigilância cristã. E ao concluir o seu discurso, o Papa sugeriu também algumas perguntas para um exame de consciência sobre este ponto. O que acontece no meu coração? Por que eu sou tão medíocre? Por que sou tão tíbio, tão morno? Quantos demônios educados temos em casa que não pagam aluguel? Com uma linguagem simples e familiar, o Papa Francisco nos leva a refletir. Eu sou vigilante, sou calmo, sou firme, persistente em Deus. Será que não estou afogando no espírito do mundo, ou ainda pior, do mundão? Consigo me ancorar em Deus? Consigo me agarrar à minha tábua da salvação, que é a palavra de Deus? Deixo-me vencer pela tentação de deitar no leito da mediocridade, da carência, da preguiça, da tristeza, da passividade. Estes são os piores demônios que existem e te picam mortalmente igual serpentes sem que você se dê conta. Não é por acaso que Jesus falou: quem não recolhe comigo dispersa. Ou seja, não basta ficar tranquilos. Quem fica tranquilo está se entregando nos braços do capeta da mediocridade. Precisa lutar. Somente quem luta para construir com Jesus edifica o reino de Deus, edifica o reino de Cristo. Mas quem se deixa levar pelo espírito do mundão, quem parece que não faz nada de mal, porém tristemente não faz nada de bem, isso é muito perigoso, isso é o grave demônio da mediocridade, entende? Porque a pessoa que não faz o bem com garra, ativamente, então está fazendo um grande mal. Ele se encontra no colo do capeta, das luvas brancas, como sempre falamos. É o demônio do sono que o leva para a morte sem que ele perceba. Quem não está comigo dispersa. Vamos fugir destes demônios da mediocridade, vamos construir a nossa vida ativamente, com garra, com amor, para Jesus. Maria de Magdala. Quem é você? Como sabe o meu nome? Assim diz o Senhor, aquele que a criou. Aquele que a formou. Não tema, pois eu a resgatei. Eu a chamei pelo nome. Você é minha. Com essas palavras se conclui a simples e clara reflexão do nosso Papa Francisco, que muito nos ajuda a entender bem o trecho de hoje. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem?
Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instala-se aí. No fim, este homem fica em condição pior do que antes. Vamos dedicar agora um minuto para sublinhar e anotar o que esse trecho diz ao nosso coração. Vamos agora pensar em um propósito que nos ajude a reagir imediatamente e com força contra o demônio, que nos atenta com luva branca e de maneira educada. Vamos dedicar mais um minuto para refletir bem em como podemos colocar em prática o nosso propósito.
É pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios. Paz e alegria a todos. O espírito do mundo ou do mundão é a pior tentação. Paz e alegria a todos. Presença forte em mim, eu posso dizer, habitas aqui. Porque escravo eu fui e hoje eu sou mais livre aos teus pés. Sentido na vida minha alma encontrou, tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar, hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar e jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sentido na vida minha alma encontrou, tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar, hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar e jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar e jamais